Bom dia a todos e a todas. Eu sou João Batista. Hoje eu vou iniciar uma série de programas no que diz respeito ao projeto Filadélfia. Inicialmente eu vou fazer uma pequena visão geral e depois em próximos programas eu vou fazer alguns detalhamentos. Bom, esse projeto Filadélfia foi titaneado por Nikola Tesla. É um senhor que eu admiro muito e depois, no decorrer das explicações, vou entender esta minha admiração. Bom, durante a Segunda Grande Guerra, os navios alemães, ou submarinos alemães, estavam destruindo não somente navios militares, como também navios civis. Chegaram a destruir, acho que um pouco mais de 250 navios. Isso preocupava muito as forças navais americanas, que tinham que arranjar alguma solução para se precaver ou se livrar deste problema. Né? Eles, então, verificaram que o senhor Nikola Tesla tinha feito alguns projetos no que diz respeito à invisibilidade. Eles queriam, então, tornar os navios americanos militares, ou menos os militares, os outros seriam mais difíceis, invisíveis aos submarinos alemães. Eles sabiam que o senhor Nikola Tesla já havia feito, inclusive, demonstrações para as Forças Armadas de um pequeno teleportamento de objetos entre dois locais próximos. Bom, procuraram então o senhor Nicholas e ele disse o seguinte: olha, nós podemos fazer alguma coisa nesse sentido. E deram de presente a ele um destroyer. O nome deste destroyer era Eldridge. O senhor Nikola Tesla instalou então neste destroyer 4 geradores de alta frequência e de alta potência, que eram modulados com baixas frequências. Bom, como é que o senhor Nikola Tesla chegou a tudo isto? Contam-se que ele morava no topo do edifício, no edifício Waldorf Astoria. Era um hotel que hoje, inclusive, recentemente andou participando de alguns filmes. Ele tinha um contato com o que ele denominava de visitantes de fora. Todos os dias, alguns técnicos da RCA iam até o apartamento dele e trocaram algumas válvulas. Este equipamento dele continha um número grande de válvulas. Então, iam lá o pessoal, quando ele fazia uma revisão, se tinha alguma válvula com defeito, eles trocavam estas válvulas. O pessoal do hotel, curioso, perguntava a eles, mas o que ele faz aí todas as noites nesse equipamento? E eles disseram, olha, segundo ele conversa com visitantes de fora. Quem são os visitantes de fora? São os extraterrestres, que naquela oportunidade não tinham esta denominação de extraterrestres, ou seja, pessoas que são de fora da Terra. Bom, me parece que durante essas conversas ele recebeu muitas orientações. Mas vamos voltar ao nosso projeto Filadélfia, através do destroyer que foi dado de presente a ele. Bom, o pessoal da Marinha programou então um teste. Eles fizeram um pequeno teste, colocaram dentro do navio uma gaiola com um galo e um cachorro, fizeram os testes e deu certo. Só que o que deu certo ali foi o galo e o cachorro desapareceram do visual. Depois de meia hora, quando eles voltaram, quando desligaram os equipamentos, o galo e o cachorro voltaram com algumas características diferentes. Eles estavam meio chamuscados, meio queimados. Tudo bem. Eles continuaram os estudos e fizeram, então, um segundo teste. Só que para este teste, eles precisavam de um
corpo de marinha. Eles precisavam de voluntários que pudessem fazer, então, e participar deste teste, que naquele momento era desconhecido, em especial pelo que aconteceu aos dois animais. Bom, foram então convocados alguns voluntários. Esses voluntários eram em torno de 23 a 25, não me lembro bem agora, né? Eles foram então colocados neste navio. E dois destes voluntários eram o senhor Alfred Bielek e seu irmão. Eles eram engenheiros, e depois nós vamos comentar em especial sobre eles. Eles eram engenheiros e foram designados para ligar e desligar estes geradores. Não, fizeram então um circo, colocaram lá um navio, o Eldridge, no porto de Filadélfia, numa distância segura, colocaram alguns navios em volta, e o comandante, o almirante, que fazia, então, quem comandava todos esses testes, mandou iniciar os experimentos. Bom, após alguns instantes, veio um imediato que estava no convés do navio, onde estava este almirante, dizer a ele: olha, o navio sumiu. Aí o almirante disse: eu estou vendo aqui no radar, ele não está mais visível no radar. Ele falou: o senhor não está entendendo o que eu estou dizendo. Ele sumiu, ele se escafedeu, ele não está mais no mar. Como assim não está mais no mar? E ele respondeu: olhe, o navio, quando está no mar, esteja visível ou invisível, ele vai ter o calado dele vai ficar visível na água. Ou seja, a marca do casco do navio, embora ele esteja invisível, vai ficar visível na água. E realmente não tem mais nada, o navio foi embora, sumiu. Bom, nos momentos seguintes, conta-se que em um bar próximo ao porto de Filadélfia foram vistos 4 marinheiros que estavam dentro do banheiro. Eles simplesmente apareceram lá e acabaram causando uma confusão. Só que logo em seguida, esses marinheiros voltaram a desaparecer. Voltando um pouquinho antes desse experimento, antes do início desse experimento, o senhor Nikola Tesla, aparentemente, olhe bem o que eu estou dizendo, aparentemente foi avisado pelos visitantes de fora que esse negócio não ia dar certo, ia sair bobagem, e que era para ele que ele não fizesse esse experimento. O que fez o senhor Nikola Tesla? Ele foi lá para a Marinha e disse: olha, me disseram que esse troço não vai funcionar, portanto, eu não vou fazer. É um risco muito grande. Bom, os oficiais da Marinha disseram a ele: não tem jeito, meu caro. Nós estamos com uma dificuldade muito grande e os nossos navios estão sendo afundados. Nós vamos em frente de qualquer jeito, com ou sem você. Então, nesse momento, os oficiais da Marinha demitiram o senhor Tesla. E ele disse: não, ninguém me demite, eu me demito. E saiu fora desse jogo. A Marinha, então, precisava dar continuidade a este projeto, né? Só que neste momento, deixe-me ver quem foi o nome. Foi o senhor von Neumann. O senhor von Neumann era um dos engenheiros que auxiliava o senhor Nicholas. E foi contactado pelos oficiais e perguntado a ele se ele poderia dar continuidade a este projeto. Ele disse: olha, até posso, mas o senhor Nicholas disse que não era para fazer isso aí, porque vai dar errado. E o pessoal disse: você pode ou não pode? Posso. Bom, tudo bem. Deram a ele um prazo de mais ou menos 6 a 8 meses, ele colocou tudo em ordem, e então voltamos àquele momento pós início dos testes. Né? Esse senhor von Neumann,
Além disso, além de conhecer esses detalhes do Sr. Nicholas que iria dar errado, também já tinha tomado contato com outras informações. Mas isso nós vamos ver mais tarde. É, o navio ficou desaparecido por volta de 4 horas. Como é que começou esse desaparecimento? No convés desse navio, começou a aparecer uma névoa esverdeada. Engraçado, né? Toda vez que tem algum fato interessante, disco voador, projetos, etc., sempre tem uma névoa, ou uma névoa branca, ou, como neste caso, uma névoa esverdeada. E aos poucos o navio foi desaparecendo. Bom, o senhor von Neumann, como eu comentei, já tinha tido contatos com outras coisas. E já sabia que o navio deu um salto de 40 anos à frente, indo mais ou menos para 2000, não, para 1984. Bom, lá, neste caso, quando ele chegou aqui em 1984, o senhor von Neumann já estava aguardando pelo navio. Acontece que, naquele momento em que o navio estava desaparecendo, e como já tinha iniciado o desaparecimento, tanto o senhor Alfred Bielek, como seu irmão, que estavam nos porões controlando tudo, notaram que alguma coisa estava errada. Eles então saíram do porão e foram ao convés e viram todo aquele problema que estava acontecendo. Eles simplesmente, tchum, pularam no navio, caíram fora. A intenção deles era cair na água, porque coisa lá o bicho estava pegando. Bom, acontece que quando eles pularam do navio, o navio já estava em 1984 e eles caíram em 1984. Ou seja, o Eldridge viajou no tempo. Quando eles caíram, eles tentaram procurar alguma coisa, foram até a praia, tentaram procurar alguma coisa para entrar em contato com os oficiais da Marinha. Eles notaram que as coisas estavam um pouco diferentes, porém acharam um telefone público e ligaram para a base. E o senhor von Neumann mandou então buscá-los. Nesse meio tempo, eles criaram alguns problemas, foram presos. Uma moça se enamorou do Bielek. Esta moça que se enamorou do Bielek pode ter sido criada pelo cineasta que posteriormente fez um filme a este respeito. E para dar um tom mais harmônico, um tom mais bonito, arranjou para ele uma namorada. Bom, depois de algum tempo, eu vou pular vários fatos que eu vou esclarecer no futuro, o senhor Alfred Bielek entrou em contato, então, com o senhor von Neumann. E o von Neumann explicou a ele tudo o que estava acontecendo. Inicialmente, o Bielek, quando viu o von Neumann, falou: é você mesmo? Mas você está muito diferente, você está velho. São 40 anos que se passaram. O que acontece é que, naquele momento, o Bielek e seu irmão tinham exatamente a mesma idade, exatamente a mesma aparência que eles tinham 40 anos antes. Eles viajaram no tempo na forma com que estavam. Porém, o senhor von Neumann percorreu esses 40 anos envelhecendo. Bom, uma vez tirado essas dúvidas, então o senhor von Neumann explicou o que estava acontecendo e o que ele deveria fazer para acabar com esse problema. O senhor von Neumann, então, colocou nele uma vestimenta que era imune às radiações, desculpem a minha garganta, que era imune às radiações e o colocou de volta no Eldridge. Aí vocês vão me perguntar, como é que ele colocou de volta alguém que viajou no tempo, num navio que viajou no tempo? Bom,
No filme, eles contam uma história que eles pegaram o avião, que o navio estava no ar, estava no espaço, e jogaram ele lá dentro. Bom, não me importa como aconteceu isso. Não me importa se é o cineasta que tem razão ou se é eles que, de alguma forma, conseguiram fazer com que ele voltasse ao navio pelos conhecimentos que eles já tinham. Bom, uma vez de volta ao navio, ele e o irmão quebraram, desceram até o porão e quebraram todas as válvulas dos geradores. Com isso, os geradores pararam de funcionar. Quando esses geradores pararam de funcionar, o navio, que estava no futuro, 40 anos após, voltou àquela época presente e apareceu novamente no local onde ele tinha desaparecido. Porém, quando ele apareceu, os oficiais da Marinha enviaram alguns marinheiros lá para ver o que estava acontecendo, o que poderia ter acontecido com os marinheiros. Bom, quando eles chegaram a bordo, eles encontraram coisas inacreditáveis. O que eu chamo de coisas inacreditáveis? Significa que alguns marinheiros estavam incrustados no navio, no convés do navio. Ou seja, eles olhavam no chão, viam a estrutura de ferro do convés do navio, porém, ele tinha o formato, em algum lugar, de uma pessoa, um marinheiro. Eles viram um pouco mais à frente um outro marinheiro que estava com a mão na chaminé. Ele deve ter se apoiado na chaminé, porque devia ter algum pequeno desequilíbrio. Quando o navio foi materializado novamente, o braço dele ficou dentro da chaminé e o corpo do lado de fora. Outros marinheiros estavam aparecendo e desaparecendo, ainda não tinham estabilizado o seu retorno do tempo. Houve outros acontecimentos também com outros marinheiros. Bom, eles então cortaram o braço daquele marinheiro que estava com o braço preso, fizeram lá um levantamento. Depois, para as famílias dos voluntários, eles disseram que houve um acidente no alto mar e que eles haviam morrido. Não todos, alguns até se salvaram. Um dos que salvaram, dois dos que se salvaram, foram Bielek e seu irmão. Só que o Bielek fez diferente. No momento em que eles estavam quebrando as válvulas dos geradores, ele voltou para o convés e pulou de volta. Só que naquele momento o navio estava em 84, em 1984. Ele pulou e continuou vivendo a partir de 1984, com a idade, com a aparência que ele tinha 40 anos antes. Isso é possível? Nós vamos ver no decorrer dessas explicações que isso é possível e acontece mais vezes do que nós imaginamos. O irmão dele, que ficou no navio, ficou meio esquisito. Ele não foi isolado. Ele simplesmente foi levado, estudado pelos médicos, e ele contava algumas coisas que não era conveniente que o público soubesse. Então ele foi ridicularizado, ele havia imaginado coisas, ele não sabe o que estava falando, e tudo bem. Ele se sentiu muito ridicularizado e se isolou. A família tinha lá uma fazendinha, colocou ele lá e ele se isolou. Não queria mais conversa com ninguém. Bom, eu comentei que o senhor Alfred Bielek voltou para o futuro e ficou vivendo no futuro. Algum tempo depois, em que ele já estava vivendo normalmente no futuro, com o conhecimento do Sr. von Neumann, do Sr. von Neumann, ele quis ter o contato com o seu irmão.
Ele então descobriu aonde ele estava morando, foi até a fazenda para visitá-lo. Inicialmente, o irmão dele não o queria receber de jeito nenhum. Falou: já chega, eu já passei por muitos problemas, não quero mais. Porém, a esposa do irmão dele, que era conhecida também do senhor Alfred Bielek, conversando os dois, convenceram o irmão dele a conversar com eles. Eles então conversaram, se entenderam, e etc. e tal. É muita confusão, não é? Tudo começou por causa de um projeto que queria tornar os navios americanos militares invisíveis ao radar, para que eles não fossem atingidos pelos submarinos inimigos, e terminou com uma viagem no tempo e toda essa confusão. Bom, como é que nós sabemos de parte de todos estes acontecimentos? Num certo momento, o senhor Alfred Bielek foi entrevistado. Ele participou numa conferência sobre extraterrestres no governo que foi levado a efeito entre 11 e 12 de agosto de 1990 em Sedona, Arizona, nos Estados Unidos. Bom, lá havia muitos cientistas, representantes de universidades, etc. E fizeram a eles uma série de perguntas para tentar esclarecer o que aconteceu. Ele respondeu a boa parte dessas perguntas, ou ao menos aquelas na qual ele poderia responder. Algumas pessoas fizeram um resumo de tudo que perguntaram a ele e as suas respostas. Como essas traduções, como esses resumos foram feitos por pessoas diferentes, é notório que os resumos são ligeiramente diferentes. Um desses resumos foi retirado, eu retirei do texto de um site chamado Nova Era. E o outro resumo eu tirei de um texto da USP, da Universidade de São Paulo. Tanto o da Nova Era como o da USP tem a identificação de quem os fez. Eu tenho aqui o nome, referências, caixa postal, etc. e tal, de um desses pessoas. Eu não vou dizer o nome dele aqui agora, porque eu ainda não consegui entrar em contato com ele para ver se ele permitiria. Nem sei se ele ainda está entre nós ou se ele já desencarnou. Eu só vou dizer o primeiro nome dele, Rick. Quanto aqui no Brasil, nós temos uma outra pessoa também, que eu conversei com ele. Ele me deu algumas referências de como conseguir os originais, mas não quis dar continuidade à nossa conversa. Eu respeito e sei exatamente o que ele pode acabar conseguindo de confusão se ele continuasse com isso. Portanto, eu não vou explicar nada a este respeito sobre ele. Porém, se os senhores e senhoras se interessarem, procurem pelo Projeto Filadélfia, procurem pelos relatórios e vão encontrá-los. Por que vão encontrá-los? Porque quem procura, acha. Da mesma forma que eu procurei e achei. Bom, o senhor Bielek fez declarações muito bonitas. Declarações que se desdobram em muitas outras declarações. Inclusive, durante o evento, que foi monitorado pelos visitantes de fora. E um desses visitantes de fora na sua nave foi arrastado para o futuro, juntamente com o navio, porque ele estava muito próximo desse navio. Porém, todos esses detalhes e todos esses esclarecimentos e algumas coisas a mais que eu não tinha ideia que seriam possíveis, e não sei se são possíveis, que são tão legais, são tão interessantes,
que algumas pessoas vão dizer: esse cara tá maluco. E eu digo sempre às pessoas que dizem que eu sou ou estou maluco, eu sou maluco de nascença, portanto não me importo muito com esse tipo de declaração. Bom, por hoje é só, e nos próximos programas eu vou fazer pequenos detalhamentos a esse respeito. Não se esqueçam mais uma vez de apertar o breguetinho do gostei, caso tenham gostado, e de se inscreverem na TV Galáctica. Que Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.